Imagine um ser dotado de inteligência suficiente para conseguir saber qual é a posição e velocidade de todas as forças atuando em todos os corpos do universo, desde corpos celestes até os pequenos átomos. Se esse ser pudesse fazer isso, em teoria ele conseguiria analisar e saber quais são todas as leis matemáticas que moldam todo o funcionamento dessa enorme série de engrenagens e assim conseguir prever o futuro e saber tudo o que vai acontecer a qualquer momento no tempo. Esse ser já foi previsto há muito tempo atrás, mais especificamente pelo físico Pierre-Simon Laplace. Isso pós todo o desenvolvimento da mecânica clássica, principalmente com seu boom com Isaac Newton. O desenvolvimento desses estudos e da previsão de como os corpos se movimentam e da maneira como foi construída foi uma genialidade que é admirada até hoje, principalmente com os estudos de Newton. Isso que contribuiu com a criação desse experimento mental que trazia essa noção de um ser que pudesse saber de tudo que viria a acontecer ou que já aconteceu só sabendo as leis matemáticas que governam todo o universo. Um ser dotado de uma inteligência inimaginável, claro que fictício, mas que teria todo esse poderio de poder, a partir do momento que ele conseguisse analisar todas as posições, velocidades e forças em todos os corpos que existissem no universo, conseguir fazer todas essas previsões e saber tudo o que aconteceu. Ele é conhecido como o demônio de Laplace. Só que ele trazia um problema um pouco complicado, principalmente para a época, com as questões mais religiosas, porque ele deixava em xeque a noção de livre-arbítrio, pois ele trazia uma noção muito mais densa, que era a noção do determinismo. De certa forma, era uma ideia de se pensar, que a gente pode ver com a física um pouco mais básica, que se você tem um bloco com uma determinada força aplicando sobre ele, você consegue prever qual vai ser a velocidade desse bloco em determinado momento, só sabendo as forças que estão atuando naquele bloco. Ou seja, você consegue determinar o que vai acontecer através dessas leis. E se tudo fosse governado através dessas forças newtonianas, dessa mecânica clássica, então tudo poderia ser previsto a partir da matemática. Porque querendo ou não, mesmo que a gente pense que nossos cérebros são muito complexos e que eles atuam com correntes elétricas, coisas bem complexas mesmo, com essa visão mais antiga, você teria a noção que se as leis que governam todos os corpos celestes, governam tudo na Terra, são as mesmas, então não há de se pensar que existiria outra consequência a não ser realmente um determinismo bem extremo a partir dessa noção de você saber as leis que governam. Claro que um ser humano não seria capaz de fazer isso, por isso o experimento mental em si com um ser fictício, mas que ainda traria essa noção de determinismo puro. Isso traria a noção de que o seu futuro já estaria previsto, não escrito tal qual algo religioso, mas previsto porque ele teria um caminho a se seguir por conta de todas as condições iniciais e o funcionamento dele, algo previsível de certa forma. Só que hoje em dia isso é até um pouco mais complexo também de imaginar, mesmo só com as noções de mecânica clássica, visto que a gente ainda tem muitos problemas na mecânica clássica que trazem algumas noções de que a gente não consegue prever coisas no futuro. Só que, trazendo também essa noção de experimento mental, nós estamos falando de alguém que conseguisse desenvolver essas leis que governam essas coisas mais complexas. E com questões mais complexas, acho que um ótimo exemplo que eu posso trazer aqui é até a noção do efeito borboleta, que ela disse que um pequeno bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode gerar um furacão no Texas. Trazendo a noção que existem sistemas muito caóticos em que uma pequena mudança, principalmente no seu começo, pode gerar consequências muito diferentes no seu futuro. E esse estudo é muito complexo até hoje, é muito estudado para tentar se entender se às vezes você tem um sistema caótico ou porque ele é realmente caótico, ou só é porque a gente não chegou num nível de entendimento que a gente consegue prever ele. A gente não consegue prever o que vai acontecer nele de maneira bem determinada, mas isso vai, acredito, mais de uma limitação nossa de um entendimento de como é que essas regras funcionam, ou às vezes uma matemática não tão apurada, ou às vezes capacidade até de processamento de um computador, porque as coisas são bem complexas mesmo. Então isso traz a nossa noção de que existem caminhos imprevisíveis até na própria mecânica clássica. Existem muitas séries e muitas coisas na mídia que trazem essa noção de mudanças por conta de mudanças no tempo e no passado. De Volta para o Futuro é um ótimo exemplo, que ele volta no tempo e faz algumas mudançazinhas e você tem algumas mudanças grandes no futuro. Claro, de uma maneira mais... É um filme que não leva muito a risco a isso, só que tem uma série que é a minha série preferida, inclusive, que leva esse determinismo muito a sério, esse efeito borboleta. De certa forma, porque eles fazem todo um esquema de que eles voltam pro passado para fazer algumas mudanças, só que essas mudanças já foram feitas e sempre estão num ciclo. Obviamente eu não vou dar spoiler aqui, principalmente porque é minha série favorita, então não quero estragar a situação de ninguém que vai assistir, mas é uma série que realmente vai levar muito a sério essas consequências das coisas que acontecem no passado e que já aconteceram, e que traz essa noção de determinismo bem apurado. Agora, por mais estruturado que isso possa ser e ter sido pensado por um físico muito famoso na época, existem outras coisas, outras consequências hoje em dia que quebram, que fazem com que essa ideia caia por terra.
E isso eu falo do desenvolvimento que teve uma grande revolução na própria física a partir do século XX, em que a gente tem o desenvolvimento da mecânica quântica e o desenvolvimento da relatividade, mas especificamente eu vou falar da mecânica quântica. Claro, não me aprofundar muito nesse assunto, só que trazer a noção de que, enquanto antes você tinha uma noção de que você conseguiria prever as coisas como elas iam acontecer a partir das regras e leis, com mecânica quântica a gente aprende que o universo não é mais tão determinístico quanto a gente imaginava. Ele, na verdade, é probabilístico. Então, os estudos de coisas na própria vida real, tipo estudo de coisas muito pequenas, coisas quânticas, elas levam a crer que você precisa saber probabilidades, você tem que ter noção de probabilidades para poder estudar aquilo e você nunca vai ter 100% de certeza de alguns comportamentos. Isso não são problemas experimentais, isso são previsões teóricas do funcionamento da própria natureza. E você pode pensar, tá, mas a mecânica quântica ela só está atrelada ao mundo quântico. Por que o demônio de Laplace ainda não pode ser viável quando a gente pensa no macroscópico? É porque você ainda tem que prestar atenção de que o macroscópico é feito por coisas microscópicas. A estrutura macroscópica, ela ainda é estruturada por coisas que regem o mundo quântico. Claro que as consequências que são previstas no mundo quântico não aparecem assim no dia a dia, não à toa é algo muito contraintuitivo, que a gente tem noção de como funciona o mundo que é muito diferente da noção de como é que funciona o mundo quântico em si. Porém, querendo ou não, por exemplo, se você fosse tentar prever o funcionamento até de uma pessoa que possui em seu cérebro todo um funcionamento ali de eletricidade, de elétrons se movimentando, que são partículas, você ainda está lidando com coisas quânticas que vão ter sua natureza regida por probabilidades. O que eu quero dizer é o seguinte: esse demônio, mesmo que seja algo ficcional e idealizado de ser um ser que consegue saber tudo sobre tudo, ele não conseguiria prever o futuro porque o próprio universo ele não tem como se prever o futuro exatamente. Você pode saber as probabilidades das coisas que podem vir a acontecer, mas você não consegue saber com plena certeza nada que vai acontecer no futuro, só com aproximações e as probabilidades daquilo acontecer. Então é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal se você gostou, deixa seu like, por favor. Aqui tem muito mais vídeos diferentes, tem vídeos mais longos sobre divulgação científica, logo mais também vídeos mais curtos como esse. Aqui também tem aulas, tem resolução de questões, tem vídeos sobre livros de ciência, fazendo um resuminho de cada capítulo de livro. Então tem muita coisa que, se você dar uma explorada, provavelmente você vai achar alguma coisa que você vai gostar. Vídeos curtos com shorts relacionados à ciência também. Então é isso, muito obrigado e tchau!